temas mais intrigantes, mais apaixonantes e mais curiosos a respeito da religiosidade afro-brasileira, especificamente respeito ao candomblé. A iniciação. Muitos mitos, muitos dogmas, muito preconceito em torno desse assunto, a iniciação. Quem nunca ouviu falar em raspar o santo? Todo mundo já ouviu falar. Quem é da religião, quem não é da religião, quem nunca viu um iaô passando na rua, um iniciado, todo mundo já viu. Em cima dessa questão. E justamente porque essa questão sugere muitas dúvidas, muitos porquês, justamente porque faltam respostas, não só no campo acadêmico, mas também no campo religioso, o preconceito aumenta, as elucubrações aumentam. Então, acho que a primeira questão, para a gente situar as nossas mentes a respeito do assunto, é: por que se iniciar? Os mitos são muitos, né? Vulgarmente se diz: o santo pediu, quando o santo é bonzinho. O santo cobrou. O pai de santo mandou. Por que se inicia? Porque uma pessoa, em sã consciência, resolve mergulhar numa iniciação religiosa tão diferente das outras. Essa é a questão. Por isso nós somos minoria, porque nós somos diferentes daquilo que é cotidiano. A grande questão é que a iniciação no candomblé, por vezes, é o despertar de uma vocação. Pessoas que se interessam por uma questão vocacional. Quero me iniciar, eu quero começar uma jornada, eu quero descortinar esse mundo. Outros têm uma curiosidade. O candomblé hoje, como a gente costuma dizer, tem um lado culto. Tem pessoas que têm a curiosidade de entrar nesse mundo e saber aquilo que é privativo da religiosidade. Para os curiosos... mais alto que Tá. um barulho aqui, a gente não está ouvindo, mas não vai sair de Para os curiosos, esse microfone não está funcionando lá em casa. Microfone só para a câmera. A questão é que para os curiosos, para os cultos, ou para os realmente necessitados desse mergulho, dessa imersão religiosa, precisam entender que o candomblé, antes de qualquer coisa, antes de ser religião, é uma filosofia de vida. É uma forma de entender o seu relacionamento consigo próprio, com as suas divindades, com a natureza que tem em torno de nós e com a sociedade, com a comunidade que gira em torno de nós. A iniciação, ela propõe a sacralização do nosso corpo. Iniciar-se no candomblé é, antes de mais nada, despertar o Deus que existe dentro de você. A tarefa do zelador de santo, do babalorixá, do sacerdote do candomblé, não é inventar nenhum orixá. Você tem cara de Ogum, você tem cara de Xangô. Não. O candomblé é um culto ancestral. Pressupõe-se que nós, iniciados ou não iniciados, descendemos dessas divindades. Nós temos no nosso DNA resquícios físicos de deuses que nasceram, morreram e foram hoje divinizados. Hoje não, já há algum tempo divinizados. Então é um culto ancestral. A tarefa do babalorixá é despertar, fazer despertar dentro de nós essa partícula divina e, através do rito iniciático, sacralizar o nosso ará, o nosso corpo. Então,
aqueles que são iniciados são, em verdade, altares vivos desses orixás. Nós somos altares vivos desses orixás. E para que a iniciação? Nós já entendemos o seu motivo, já conseguimos identificar algumas dessas razões que levam a pessoa a ser iniciada, mas qual o propósito religioso disso? Toda religião tem um propósito. Algumas religiões mais comuns à nossa sociedade claramente demonstram os seus objetivos. Quais os objetivos que o candomblé tem? Nós herdamos isso dos cultos ancestrais da África. Pouca gente conhece, infelizmente, pouca gente conhece esses propósitos, até mesmo dentro das casas de santo. A nossa religião, ela tem um lado filosófico, ético e moral muito acentuados. O propósito da iniciação, o propósito do iniciado é ser um homoluabi, ou homoluabi. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já ouviu? O que significaria homoluabi? Um filho iniciar-se no candomblé tem como propósito ser um filho de bom caráter. Mas como a gente consegue ser um filho de bom caráter? Quais são os requisitos? Quais são as virtudes buscadas pelos iniciados? Primeira delas, Iuá, o caráter. O iniciado deve buscar ser um homem de bom caráter. Suru, a paciência. Nós precisamos encontrar em nós próprios a paciência do dia a dia. Nós cultuamos a natureza. Os orixás são partículas da natureza. A natureza não se transforma no estalar de Deus. A natureza nos ensina que o processo é que leva à perfeição. A repetição é que leva à perfeição. Então, a paciência com os mais velhos, a paciência com os mais novos, esse é um dos propósitos, uma das virtudes que o iniciado deve encontrar. O Orê, a bondade. Iburá, a promessa. O respeito. O Lotô, ser verdadeiro. O Lotodô, ser justo e sincero. Ifeni, fazer caridade. Euó, os tabus. Esses são os preceitos, as virtudes que devem ser buscadas por os iniciados, ou pelos iniciados no candomblé. Mas, como eu disse, nós cultuamos a natureza. E a iniciação, ela também é um processo. Ela não é um ato, um rito. Ela é um processo. Um processo que leva 7 anos de depuração, de imersão nessa cultura, de busca dessas virtudes, de entrega. E a religiosidade afro-brasileira, especificamente do candomblé, tem um método para que a gente consiga atingir essas virtudes. Um método é o ritual. Boa tarde. A lua aparece todos os dias. O sol nasce todos os dias. As marés sobem e descem todos os dias. As aves migram periodicamente. O ritual nos ensina a repetição. A repetição. A repetição. Primeiro, porque através da repetição a gente consegue, nem que seja por osmose, absorver alguns princípios. Depois, porque a repetição solidifica as conquistas.
Vocês devem ter reparado, alguns que chegaram mais cedo, os filhos de santos chegam, abaixam, conversam. Isso faz parte da nossa cultura. Se abaixar ao mais velho iniciado, não é um gesto de humilhação, é um gesto de humildade. Da mesma forma que eles se abaixam para mim hoje, eu hoje me abaixo àqueles que são mais velhos que eu. Não existe idade para isso. Portanto, não há humilhação. Há humildade constante, repetitiva, absolutamente aberta. Porque o processo de iniciação não deve ser visto como uma algema que nos prende. Para alguns que não têm esse esclarecimento, a iniciação é um fardo. Raspei santo, agora, nunca mais. Não, é um processo que dentro da nossa filosofia, da nossa cultura, é libertário. Nada mais livre do que a natureza. Nada mais rico do que cultuar a natureza. Nada mais libertador do que se integrar à natureza. E à medida em que você se torna um altar vivo dessa divindade, que representa, que significa, que traz em si uma fagulha de algum dos 4 elementos da natureza, nós nos sentimos mais livres. É muito importante nós procurarmos entender o momento em que essa iniciação deve ser buscada. E se é que deve ser buscada. Nem todo mundo que frequenta as casas de candomblé necessariamente deve ser iniciado pelo candomblé. Não necessariamente as pessoas que frequentam e gostam e assistem, ou têm simpatia ou não têm simpatia. A iniciação é um encontro. O candomblé não é uma religião de conversão. Ninguém se converte no candomblé. As pessoas se encontram no candomblé. Por quê? Porque é um culto ancestral. A divindade está dentro de nós, como eu disse. Então há um certo momento em que você sente a necessidade, que você percebe que essa divindade vai emergir. Não só na incorporação. Há pessoas que não têm a mediunidade de incorporação. Não deixam de ter o orixá. Não deixam de passar pelo processo iniciático. Chamados ogãs, chamadas equedes, têm funções específicas dentro da ritualística, da liturgia, são iniciados, mas não incorporam a divindade. Mas tem outras formas de expressar essa divindade, através da intuição. Também pode passar e deve passar por esse mesmo processo de busca, de paciência, de bondade, de caráter, de dedicação, de respeito, de serem justos e sinceros, e por aí sucessivamente. Aqueles que ingressam na nossa religião são os chamados abiãs. Alguém já escutou essa expressão? Já? Abiã. Abiã, em Yorubá, significa o que nasce com dúvida. Então, o abiã deve fazer perguntas. Ele deve se interessar por entender aquilo que está pela frente dele. Deve se interessar em descobrir quais são os momentos adequados, a ritualística, os significados, os porquês. Ele deve perguntar sim. E deve ser orientado pelos seus mais velhos. Agora, como a gente descobre para qual orixá nós seremos iniciados? Curiosidade. Todo mundo tem essa curiosidade. Qual é meu orixá? Como costuma se dizer? Qual é o meu santo? Né? A gente costuma associar o orixá ao santo em razão do sincretismo religioso, que é um traço das religiões afro no Brasil. Enfim, eu não vou entrar muito nisso, senão a gente vai dispersar. Mas, olha, se eu disse que a gente cultua os 4 elementos da natureza, se eu disse
que o orixá está dentro de nós, nós somos descendentes diretos dele. Como é que a gente faz? Vai no ratinho e pede um exame de DNA? Para saber qual é o nosso orixá? Quem escuta? Jogo de búzios. Jogo de búzios. Quem falou? Jogo de búzios. Jogo de búzios. É o nosso oráculo. A nossa religião é oracular. Eu sou sacerdote de Candomblé, Dona Rita é sacerdote de Candomblé, sacerdotisa, Pai Tomé G é sacerdote de Candomblé, outros aqui, Pai José Carlos, aquele é de Umbanda, vai de Candomblé, Mãe Inês. Nossa religião é oracular. Nós somos líderes, sacerdotes dentro do nosso egbé, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Mas as determinações não são nossas. As determinações espirituais são diretamente trazidas pelas divindades através do oráculo. Nós somos executores dessa vontade, administradores da comunidade. No Candomblé, alguns oráculos são preponderantes. Aqui no Brasil, o Merim de Logum, o jogo de búzios, com 16 búzios. Búzio, aquele caurizinho, aqui ó. Cauri, uma espécie de conchinha, que é aberta manualmente, é sacralizada e passa a torna-se um oráculo, a forma de comunicação entre a divindade e o sacerdote. É ali, através do oráculo, que essa comunicação se faz de forma direta. Então, o interessado, avião ou não avião, vai ao jogo de búzios e ali o sacerdote vai identificar qual é a divindade que está dentro dele. A partir dali, começa o processo iniciático. O processo iniciático não se inicia, desculpe a redundância, quando a pessoa é recolhida para raspar a cabeça. Começa quando se identifica qual é o seu orixá. Começa quando esse avião coloca a roupinha e ingressa na comunidade. A partir daquele momento, o processo de imersão